Essa webinar está sendo gravada, tá? Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Ivor, né? Eu sou coordenador do projeto de extensão universitária, WebMat, Interação e Aprendizagem Online, vinculado ao campus de Nova Chavantina, né, e autorizado pela reitoria da Unemate. O projeto WebMat, ele tem, né, o objetivo de criar um espaço digital de ensino e aprendizagem, capacitação técnico-administrativa e assuntos de utilidade pública com os quais a instituição universitária dialoga. Espaços como este aqui, né, que proposto, foram interrompidos pela exigência, né, do isolamento social causado pela pandemia da Covid-19. E o recurso de webconferência com sessão interativa ao vivo, né, o webinar, nos parece bem oportuno neste momento. A equipe, né, que integra esse projeto é multidisciplinar e dos segmentos estudantis, profissionais, técnicos, administrativos e docentes da Unemat, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, né, nós estamos na nossa segunda semana do primeiro ciclo de webinars, funcionalidades, facilidades, questões não faladas e metodológicas na vida universitária, que acontece entre os dias 6 a 15 de julho. Nossa programação está recheada com 11 webinars. Em nome da equipe do projeto WebMat, agradeço a cada um de vocês, né, que se inscreveram em nossas webinars. Esperamos que aproveitem ao máximo nossa programação. Confessamos que fomos surpreendidos com o volume e de diferentes lugares das inscrições. Ao todo, né, nós já encerramos as nossas inscrições, né, fechamos com 336 pessoas inscritas em nosso primeiro ciclo webinars. Essas pessoas são de 11 estados diferentes, né, incluindo o estado de Mato Grosso, 3 países, né, incluindo o Brasil, e mais de 70 cidades. Entre as que tiveram mais inscrição estão, né, Nova Chavantina, né, que é a sede do projeto, Cáceres, Barra do Garças, Cuiabá, Tangará da Serra, Ouro Preto, Minas Gerais, Porto Velho, Rondônia. Antes de iniciarmos, né, nossa webinar de agora, né, pedimos que sigam, né, as ações do projeto WebMat no Instagram, né, lá postamos os resultados de nosso projeto, assim como os próximos ciclos que faremos. Somos parceiros do projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19. A professora Renata Brasileiro, que é a coordenadora desse projeto, ela agradece a todos que contribuíram. Ela disse, nesse final de semana, para mim, que houve um aumento nas doações nas últimas semanas e que já conseguiram entregar 45 cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade socioeconômica no município de Nova Chavantina, Mato Grosso, desde quando iniciou o projeto. É tempo de solidariedade. Em nosso site, né, vocês podem encontrar mais informações de como fazer uma doação, que pode ser 1 quilo de alimento não perecível ou uma transferência bancária. Solicitamos agora, né, que mantenham o microfone e o vídeo desligados durante a explanação do ministrante. Nesse primeiro momento, vamos escutar o que o ministrante preparou para nós, e em um segundo momento, abriremos espaço para conversarmos com vocês. Procuraremos atender dentro do horário, que é 1 hora, tá? Depois nós faremos um fechamento, e depois nós ficaremos mais um pouco para conversarmos, se alguém quiser mais alguma dúvida, também nós ficamos à disposição na sala. Informamos já que já estamos disponibilizando todas as apresentações, né, e arquivos em nosso site dos webinars que aconteceram. Depois é só entrar no nosso site, né, e baixar. Após a PROEC liberar os certificados, né, esses também ficarão disponíveis em nosso site. É só entrar no site, entrar e baixar. Pedimos para que não se esqueçam de preencher, né, a lista de presença, né, disponibilizaremos o link no chat logo mais e ao final do webinar. Basta preencher uma única vez. Lembramos também que quem estiver assistindo ou acompanhando pelo celular, utilize o celular deitado na paisagem, para melhor visualização, tá, da apresentação. Agora, né, eu convido ele, que é graduado em Ciências Biológicas, licenciatura pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso,
mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Estadual de Mato Grosso, né, UNEMAT, doutorando em Ecologia e Conservação também pela UNEMAT, possui interesses na área de ecologia de comunidades e populações vegetais, botânica e bioestatística. Também é integrante desse projeto de extensão. Arthur Aires Veríssimo, para conduzir o webinar Como Deixar de Ser um Procrastinador. Arthur, seja bem-vindo e a palavra está contigo agora. Valeu, Ivor. Mais uma vez agradeço a oportunidade de poder estar palestrando aqui sobre um tema que eu acredito ser de interesse de muita gente, né? Tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional. Então, vocês conseguem ver aí a apresentação? Estendeu aí? Sim, estamos vendo. Então, o tema que a gente vai abordar hoje gira em torno da procrastinação, né? Ou seja, como deixar de ser um procrastinador. Então, a gente vai abordar temas que giram em torno disso, com relação a dicas e que a gente pode pôr em prática, a como diminuir esses fatores que levam a gente a adiar tarefas, substituir tarefas menos importantes, mais importantes por menos importantes, ou seja, coisas que vão fazer com que o nosso dia seja otimizado de maneira geral, né? E que a gente não se enrosque com prazos e coisas do tipo. Então, queremos abordar aqui hoje. De maneira geral, a gente vai ver as definições do que é a procrastinação e também o que ela não é. Então, muitas vezes os conceitos se confundem, né, com relação à preguiça e procrastinação. Algumas questões em relação aos altos e baixos da nossa vida, né, em relação à nossa motivação, a nossas variações de humor do dia a dia, que tem tudo a ver com os nossos motivos que levam a gente a procrastinar, né? Em seguida, a gente vai falar um pouco da autossabotagem, que nada mais é que coisas que a gente faz que prejudicam a nós mesmos, né? Então, algumas dicas de como melhorar isso, como identificar isso, né? Se a gente está realmente se autossabotando. Em seguida, a gente vê um pouco sobre a estratégia mágica de como fazer que tarefas tão difíceis se tornem menos difíceis. Em seguida, a gente vê um pouco sobre a síndrome do impostor, que vocês vão ficar sabendo um pouco sobre o que se trata, mas alguns talvez já tenham ideia pelo nome, né? A gente, mania de se inferiorizar, né? Essa síndrome do impostor. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias que nos proporcionam uma melhor otimização desse nosso dia a dia. E de que forma essas tecnologias também podem nos atrapalhar, né? Fechando a nossa palestra, a gente vai falar um pouco sobre maneiras de se manejar o nosso tempo para que a gente não deixe de cumprir as nossas tarefas do dia, da semana ou do mês, quem sabe. Então, por definição, procrastinar é uma palavra do latim, né, procrastinatus, onde pro significa à frente e crastinus de amanhã, ou seja, o significado literal é deixar para amanhã alguma coisa que você poderia fazer hoje, né? É um tanto quanto clichê, mas é a base da procrastinação. Ou seja, inserir tarefas menos importantes à frente de tarefas consideradas mais importantes. Então, deixar para depois, adiar, postergar, são sinônimos de procrastinar. A procrastinação, segundo estudos, é uma herança evolutiva do ser humano, uma vez que, na nossa história evolutiva, a gente cultivou a característica da impulsão, ou seja, o ser humano, desde os primórdios, tem essa característica de ser impulsivo. Para mudar no contexto do homem primitivo, né, ele precisava ser impulsivo para escolher novos lugares para morar, novas caças, ele não era fixo a um determinado ambiente, então isso tem relação direta com essa característica de impulsividade, que está linkada diretamente com a procrastinação, pois você abandona uma tarefa e vai fazer outra, abandona uma tarefa e vai fazer outra. Então, isso é um resquício da nossa impulsividade. Como eu disse, com relação à definição de procrastinação, o que ela não é sinônimo é de preguiça.
uma vez que as duas características se diferenciam na seguinte forma. A preguiça é o fato de você não se sentir com vontade de fazer praticamente nada, não ter vontade. Simplesmente, um exemplo, né? Sentar no sofá assistindo televisão, assistindo Netflix. Então, a preguiça é o ato de não ter vontade de se fazer nada. Já a procrastinação é você saber que precisa fazer algo, colocar algumas tarefas no seu dia. Você não está fazendo nada, você está fazendo algumas coisas, mas você está adiando as atividades principais do seu dia. Ou seja, você está se ocupando com tarefas menos importantes, ou se enganando, né, com tarefas menos importantes. Você está produzindo. O fato de procrastinar, você pode até estar produzindo, mas o que é realmente importante, você está deixando de fazer. Muitas das informações que eu trago aqui hoje são baseadas em alguns estudos científicos que são voltados para o aprendizado e para quebra dessa procrastinação no meio acadêmico, principalmente no meio acadêmico. Como esses dois artigos aqui, Waiting for the Motivation Fair, que é Esperando pela Fada da Motivação. A gente vai discorrer sobre esses temas mais à frente, mas eu só estou dizendo aqui que foram usados como base esses artigos, né? Então, a fada da motivação, como o nome diz, é esperar por aquela vontade de fazer alguma coisa que não necessariamente ela vai vir, ou muitas das vezes essa vontade não vai vir, né? Então, como lidar com isso? Um outro estudo baseado, que eu também utilizei, foi esse Turbocharge Your Writing Today. Então, turbinando sua escrita todos os dias, no caso do meio acadêmico, mas algumas dicas aqui são bem úteis para turbinar suas tarefas do dia a dia também, como planejamento, organização do seu dia, como fazer com que essas tarefas rendam ao longo do dia. Como eu disse, a gente passa por grandes oscilações de humor ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, e essas alterações são como uma montanha-russa emocional para o nosso cérebro, para nossas formas de agir, né? Porque tudo que reflete no nosso cérebro condiz com as formas que a gente age. Então, essa montanha-russa emocional, ela é um exemplo claro, a gente pode falar aqui, na graduação e na pós-graduação, onde você passa por um turbilhão de informações e muitas coisas não são ditas, né? Então, por exemplo, você começa num alto otimismo, um exemplo de um calouro, né? Entrou na faculdade um alto otimismo, e esse otimismo é ingênuo porque ele não sabe de muita coisa ainda, tudo é legal, ele chegou agora, tudo é novidade, as pessoas são legais, então ele ainda está na fase do otimismo ingênuo. E depois ele fica tão otimista e vai conhecendo as coisas ao longo do passar do semestre, né? Ele chega num pessimismo instruído, onde ele já conhece algumas coisas do seu curso, já conhece seus colegas, e ele começa a ver que a realidade não é tão doce igual ele achava aqui, nesse otimismo ingênuo. Então, já passa a ter um pessimismo instruído, ou seja, estou querendo exemplificar essa montanha-russa de emoções que a gente tem ao longo do dia, né? De um semestre ou de um ano. Então, até ele chegar de tanto pessimismo instruído, que o curso não é realmente o que ele pensava, que ele chega até numa crise existencial de pensar, nossa, eu acho que esse curso não é bem o que eu queria, será que está em tempo de eu desistir? As coisas são muito difíceis, eu vou muito mal em algumas provas, então você chega a pensar, se questionar, né, alguns estudos chamam de pessimismo, né, queimando no inferno, a sua cabeça está o tempo todo pensando nessa dicotomia entre desistir ou não, então, essa alternância de humor, até que você chega na reta final do curso, onde você está perto de terminar, então você passa a fase do otimismo instruído. Vou terminar logo, falta pouco, falta só alguma disciplina, então você vê a fase final se aproximando e isso gera um otimismo, né? Então, no nosso dia a dia, a gente tem essa oscilação e isso interfere diretamente nas nossas atitudes, como a gente vai ver no ato ou não de procrastinar, né? Segundo a literatura, né, as soluções para se lidar com esses altos e baixos, na teoria ela é simples, ou seja, apenas ocupando a sua mente, você consegue lidar com
alteração de humor, mas a gente sabe que isso não é real, né? Que apenas, como diz, só trabalhar, ocupar a mente não resolve. A gente continua pensando naqueles problemas ou tudo, a nossa mente, a gente não consegue esvaziá-la para poder concentrar em alguma determinada tarefa, né? Então, a gente consegue dizer que a maior parte das coisas que acontecem, que passam pela nossa cabeça, é resultado do nosso emocional. E isso interfere diretamente nas nossas ações de procrastinação. Uma vez que os altos e baixos no nosso dia a dia mexem diretamente com a nossa motivação, né? Quão motivado eu estou para executar tal tarefa, aquela tarefa mais importante do dia. Se você está num dia bad, vamos dizer assim, que um dia que você está estressado com muita coisa, você está doente, você sofreu estresse, alguém te deu uma notícia ruim, então isso mexe com a sua motivação e, consequentemente, você vai estar menos disposto a lidar com as suas tarefas mais importantes do dia. Isso pode gerar uma procrastinação. Outro fator é a pressão. O fato de você estar pressionado gera uma oscilação de humor gigantesca que também vai interferir na sua forma de agir, né? Em suma, todas essas características de oscilações de humor e as formas que a gente tem que tomar para sair dessas, conseguir concentrar e ocupar nossa mente de maneira literal, seriam buscadas de forma ativa, né? Não apenas imaginar ou mirabolar alguma coisa na nossa mente, sim buscar essas motivações de forma ativa, de algumas formas que a gente vai falar aqui para frente. Tem um estudo que traz que essa variação no nosso contexto de humor, ela é importante até para pesquisa científica, né? Ou seja, esse estudo traz a importância da estupidez na pesquisa científica, que eles abordam que é fundamental você se sentir estúpido, não estúpido no sentido literal, né, mas se sentir ignorante a respeito de determinado tema, que isso desperta a curiosidade e faz com que você tenha o que eles chamam de estupidez produtiva, né, que é, a partir desse desconhecimento, dessa ignorância, você ser capaz de se estimular, ficar curioso, a buscar novos conhecimentos, né? Então, por exemplo, não sabemos algo e vamos nos esforçar para aprender. Então, é baseado nessa estupidez produtiva. Então, até essas oscilações de humor do nosso dia a dia fazem parte e a gente tem que aprender a lidar com elas. Um outro fator que é considerado muito importante dentro desse grande tema, né, da procrastinação é a autossabotagem, que por definição nada mais é que os comportamentos inconscientes que criam problemas e atrapalham esses objetivos a longo prazo. Então, todos nós temos, né, objetivos maiores, objetivos menores, e às vezes a gente se auto-sabota sem perceber que está se auto-sabotando, né, muito provavelmente. Então, esses comportamentos inconscientes de autossabotagem, dentro deles estão, a procrastinação é um dos comportamentos de autossabotagem. Outros deles são a dedicação excessiva, você está dedicando tempo demais a uma tarefa não tão importante e dedicando menos tempo a uma tarefa mais importante. Então, isso é um sintoma da autossabotagem. Perfeccionismo é outro sintoma de um comportamento inconsciente. Você quer ser perfeito em alguma tarefa, mas em outros você deixa a desejar. Tudo isso é uma desculpa mental, né, de você aplicar mais tempo em uma tarefa e menos na tarefa mais importante do dia. Outro comportamento é sempre estar ocupado, mas geralmente de coisas inúteis. Sempre que alguém te pede ajuda, alguma coisa, você sempre tem uma desculpa pronta, pois, estou sempre fazendo alguma coisa, mas geralmente essa coisa não é a coisa fundamental que vai te fazer ter aquela satisfação de tarefa cumprida. Então, você está sempre ocupado de tarefas inúteis. A desorganização, que é o grande mal, né, da maioria das pessoas. As pessoas não se planejam e, consequentemente, isso gera uma desorganização e, por consequência, uma frustração por falta de cumprimento dessa tarefa que foi proposta.
Então, dentro da autossabotagem, é possível a gente imaginar que, às vezes, realmente as coisas dão errado, de verdade. Pode acontecer, né? E é comum que isso aconteça. Mas como a gente sabe se as coisas estão dando errado ou se a gente está se auto-sabotando? Uma coisa a se pensar para você saber isso é você sempre tem mais a fazer do que consegue terminar ou deixa tudo para o último minuto. Esse é um sintoma grave que você se auto-sabota. Você sempre coloca tarefas no seu planejamento, muita coisa, coisas que você não dá conta de executar por aquele prazo que você determinou. Então, ou então você deixa tudo para a última hora. Gosta de trabalhar sob pressão, como a maioria das pessoas dizem, eu trabalho bem sob pressão, tal. Isso é provavelmente um sintoma de autossabotagem. A pessoa se convence de que aquilo é o melhor para ela, né? Que colocando mais tarefas ou deixando tudo para a última hora, você vai conseguir fazer, então é um sintoma de autossabotagem. Agora, um exemplo de um dia completo de como é o dia de um autossabotador, né? De um procrastinador, no meio acadêmico. Então, tudo gira em torno da nossa, esse desenho aqui, ó. Essa nuvenzinha são as nossas tarefas, nosso inconsciente com as nossas tarefas a serem executadas. Então, às 9h30 da manhã, você está pronto para começar o seu dia de trabalho, seja ele estudar, trabalhar, então, enfim. Você chega às 9h30, sentou, está pronto para começar. Daí, a primeira coisa que você vai fazer, ao invés de trabalhar de verdade, é checar seus e-mails. Você pensa, 10 minutos eu começo a escrever e trabalhar. Em 10 minutos eu checo esses e-mails aqui e rapidinho eu vou trabalhar. Aí você vê que dentro desses e-mails que você checou, tem um e-mail do seu chefe ou do seu orientador perguntando sobre uma tarefa que você deveria ter feito ou sobre o seu TCC, e você resolve ignorar esse e-mail, porque isso te causa um mal-estar. Então, dentre os e-mails que você está respondendo, você resolve ignorar aquele que te faz lembrar daquela tarefa importante do dia. Então, isso, se você ignora, te faz mal esse e-mail. Aí chega um e-mail de um outro colega perguntando se talvez você tenha um artigo para emprestar para ele, ou se você pode ajudar esse amigo em alguma tarefa. E você pensa, talvez eu possa, isso é da minha área, não vai demorar, então talvez eu possa ajudar o meu amigo. Você deixou para lá o e-mail da coisa importante e decidiu ajudar o seu amigo. Então você vai lá, abre um programa para procurar esse artigo para o seu amigo, tal, tal, tal. Isso já, das 9h30, já se passaram 45 minutos e agora já são 10h15 da manhã. Então, às 10h15, você decide, vou terminar primeiro esses e-mails, que eu já comecei a ler esses e-mails, então depois eu vou para a tarefa mais importante. Daí você responde e-mail de outro colega, da secretaria, vê artigo, abre figura desse artigo, mexe nas referências desse artigo. Então, enfim, você está colocando tarefas onde não precisa. Daí às 11, quase amanhã terminando, você pensa, nossa, que beleza, agora é hora de tomar um café, né? Já estou desde as 9h30 trabalhando, às 11 eu tenho que tomar um café. Aí você vai lá, toma um café, conversa com seus amigos do trabalho ou do laboratório, fala sobre as pequenas coisas que na sua cabeça são grandes das coisas que você já fez nessa manhã e tal. E nisso a sua nuvenzinha, que é o seu inconsciente, que está lá guardando a sua coisa mais importante que você tem que fazer, essa nuvenzinha não se apaga, ela está aqui na sua nuca. E aí, você não vai fazer aquela tarefa? Enquanto você está lá conversando, fiado, a sua nuvenzinha está aqui. Você não vai fazer? Você não vai fazer? Então, beleza. Daí deu 11h30, você fala assim, agora só falta meia hora para o meu almoço. Então, não vou fazer nada de importante agora, porque eu só tenho meia hora até da hora do meu almoço. Aí você acaba de mexer com umas referências, algo que não seja tão importante. Ou seja, você mata mais meia hora antes do almoço e vai almoçar aliviado, porque na sua cabeça você cumpriu várias tarefas durante a manhã, só que na realidade você não fez nada das coisas importantes que você tinha que fazer. E a nuvenzinha vai ficando brava, né? O seu inconsciente vai lá pesando. Nossa, você não fez aquela tarefa, que hora você vai fazer? Isso vai te gerando aquela angústia, né? Você vê que o carinha não está satisfeito que ele não está executando a tarefa, está angustiado. Aí 1h30 você volta, decide voltar, você, vou voltar mais cedo hoje para tentar agilizar o que eu não resolvi de manhã. Mas 1h30 você já está um pouco cansado, porque você, segundo a sua cabeça, você já trabalhou de manhã, né? Então você já se enganou que você fez alguma coisa. Então você escolhe fazer algo menos difícil, para ver se a fada da motivação aparece, né? Como eu disse, para a motivação aparecer. Então você adia aquela tarefa mais uma vez.
Às 2h30, algum outro amigo chega e pede ajuda. Daí você pensa, nossa, posso ajudar? Já ajudei um mais cedo, o que custa eu ajudar esse aqui agora? Então, daí você volta para a mesa correndo que você está muito ocupado, depois de ajudar esse amigo. Você fica com aquilo na cabeça, né? Mais uma vez, a nuvenzinha que não te dá sossego. Às 4h30, você lembra que tinha uma reunião e tem que ir embora, fecha o computador desesperado, porque está atrasado, porque tem uma reunião. Daí você, do nada, você encontra o seu chefe ou o seu orientador no caminho. No final desse dia, que supostamente você trabalhou, mas na sua cabeça você sabe que não. Daí você encontra com o seu orientador, com o seu chefe, ele pergunta, e aí, como é que tá aquele trabalho lá? Como é que foi seu dia? O que você fez de bom hoje? E é muito normal isso acontecer, né? Daí você responde, olha, ótimo, fiz um monte de coisa, ocupado o dia inteiro, mas eu tenho que ir agora ter uma reunião. Ou seja, mais uma vez você está fugindo daquela tarefa principal, né? A sua oportunidade de conversar ali com o seu chefe sobre algum detalhe e você está fugindo, mais uma vez. E a nuvem não para de te perturbar. Agora, além da nuvem, do seu inconsciente, ainda tem a figura do seu orientador, do seu chefe, que também está aqui na sua mente, no seu inconsciente, te martelando sobre aquela coisa que você tem que fazer. Então, no resumo, a autossabotagem é uma nuvem negra de ansiedade. Gera, né, essa nuvem negra de ansiedade. Onde você fica o tempo todo pensando o que você realmente fez nesse dia que valeu a pena, né? E quanto mais tarefas que você vê que não tinham tanta importância que foram executadas e as prioridades foram deixadas para trás, maior vai ficando essa nuvem, né? E ela é acumulativa, ou seja, ao longo da semana, no sentido figurado, obviamente, essa nuvem vai ficando maior. Isso pode causar alguns problemas, né? Como a gente bem sabe, a gente está fadado a alguns problemas por causa desses detalhes que eu disse sobre a autossabotagem, né? Você está fadado ao fracasso, ao arriscado a falhar, ou seja, como você enrola demais, teoricamente, para fazer as coisas, você aumenta a chance de dar errado as suas coisas. O prazo, por exemplo, um atraso no trabalho, porque você ficou colocando tarefas muito menos importantes na frente e deixa de entregar um trabalho. Isso aumenta a sua chance de você falhar, né? Fazer um trabalho mal feito, ou esquecer de coisas do trabalho, porque você, em vez de fazer ele com calma ao longo da semana, deixou para fazer no último dia. Então, você está fadado, suscetível a errar, né? A sofrer críticas por isso também. Então, outro problema causado pela autossabotagem é que você passa a duvidar de si mesmo. Porque internamente você tem esse álibi, né? Eu estava fazendo outras tarefas, mas internamente você sabe que você devia estar fazendo outra coisa. Então você começa a duvidar que você possua habilidades para executar a tarefa que realmente é necessária, e na sua cabeça você começa a duvidar: nossa, eu não sou capaz de fazer isso, por isso que eu estou fazendo outras tarefas alternativas. Você começa a se auto-sabotar, a pensar que você não tem capacidade suficiente. E isso, como a gente já viu, gera uma preocupação e ansiedade imensa, que com certeza atrapalha mais ainda em pensar nessa tarefa. Você só quer esquecê-la, né? Porque o seu cérebro dá essa mensagem, né? Isso te gera ansiedade, então você quer esquecer. Assim como você não quer conversar com seu chefe ou com seu orientador, fugir daquele e-mail importante, isso te gera ansiedade. Os perfeccionistas e os procrastinadores carregam sempre essa nuvem preta da ansiedade de que as coisas não vão dar certo. Então, está sempre preocupado com isso. E, em resultado disso, diminui sua autoconfiança. Você passa a ter sua confiança minada, né? Você acha que, como a gente vai ver mais para frente, isso gera a síndrome do impostor, né? Você está com sua autoconfiança baixa. Você acha que você não consegue atingir os níveis de habilidade necessários. E isso gera um ciclo vicioso, que você vai tentar menos por estar menos confiante, menos motivado, e isso gera mais comportamentos de autossabotagem. A gente se auto-sabota, nosso cérebro é uma máquina muito doida, né? Que as coisas são colocadas na frente no nosso pensamento de maneira involuntária, né? Então, esse ciclo vicioso vai entrando em um loop infinito, se você não coloca essas dicas que eu vou dar agora em prática para que isso se torne menos presente na sua mente, né? Essa diminuição da autoconfiança.
Então, pensando um pouquinho agora, todo mundo tem esse comportamento de autossabotagem, seja um deles, seja a maioria deles. Então, um questionamento para vocês pensar, né? Ninguém precisa responder se não quiser, mas quais são os seus, né? Todo mundo tem algum comportamento de autossabotagem, dentre esses que eu citei. Liste aí mentalmente para vocês quais são os seus. Estão pensando nisso, nesses comportamentos de autossabotagem? Agora que vocês já refletiram sobre isso, a gente consegue dar 3 dicas fundamentais com relação a pular essa etapa, né, de não se sabotar mais. O nosso corpo dá sinais, né, como eu disse, nosso cérebro é uma máquina e ela dá sinais de que nosso comportamento vem mudando, ou seja, que se você está dedicando atenção a tarefas menores e menos importantes, você sabe disso, você consegue reconhecer isso no seu dia a dia, então fique atento a esses sinais. E a partir de ficar atento, né, rever esses padrões. Qual o comportamento repetitivo que eu estou executando que eu vejo que não está dando certo, que está só me atrapalhando a executar aquela tarefa? Seja esse comportamento mexendo no celular demais, mexer demais no celular, sei lá, querer lavar uma louça ao invés de fazer uma coisa importante, querer limpar a casa, ou seja, reveja os seus padrões. Todo mundo tem padrões, né? Então a gente tem que identificar, ficar atento a esses padrões de autossabotagem, para poder mudar, né? Se a gente não identifica, a gente não consegue mudar. Segundo passo, né, é tomar atitudes, ou seja, um comportamento ativo. Identificou quais são esses comportamentos de autossabotagem? Você tem que determinar prazos para se livrar desses comportamentos. Por exemplo, mexe demais no celular. Você se estabelece, ó, a partir de amanhã eu vou começar a mexer X tempo a menos no celular, porque está me atrapalhando. Então, você sabe disso, começa a mudar o comportamento ativo em relação a isso. E desafie seus próprios pensamentos, como nossa máquina cerebral, né, fica botando empecilhos e bloqueios mentais na nossa frente, né, impedindo que a gente haja, né. Então, sei que é um tanto papo de coaching isso, mas é desafiar seus próprios pensamentos no que diz sentido a fluir com pensamentos bons sobre aquela tarefa, tentar colocar os pontos positivos daquela tarefa que você considera muito difícil, ao invés de ficar pensando só naqueles pontos negativos da tarefa que é tão difícil, para gerar cada vez menos bloqueio e você conseguir pôr ela em prática, senão você sempre vai pensar negativamente naquela coisa. Seguindo adiante no nosso conteúdo, a gente tem uma dica da estratégia mágica, segundo aqueles artigos que eu falei, que diz respeito às 2 horas da aurora, que são as 2 horas da sua primeira atividade cerebral, quando você acorda. Fazer sempre a tarefa mais importante do dia antes de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa não, né? Primeiro você acorda, escova os dentes, né? Toma lá seu café. Qualquer outra coisa que exija raciocínio, né? Então, você está pronto para trabalhar, a primeira coisa que você vai fazer quando você sentar para trabalhar é aquela tarefa mais importante do seu dia. Seja uma pequena parcela dessa tarefa muito importante, ou seja ela inteira, se você der conta de executar ela em pouco tempo, né? Nessas 2 horas. Mas o ideal é que essa tarefa seja dividida em frações menores. Se você não não aplicar essas 2 horas da aurora, 2 coisas podem acontecer. Você pode se distrair, podem e vão acontecer, né? Você vai se distrair com o celular, com o e-mail, como eu disse no exemplo lá no começo. Coisas vão te distrair. Cachorro, gato, família, alguma coisa vai te distrair. E conforme você vai se distraindo, vai colocando tarefas menos importantes, você vai ficando cansado e no final do seu dia, seu cérebro já demanda pouca atenção para as atividades, ou seja, você não vai conseguir fazer aquela tarefa mais difícil no momento do dia que você está mais cansado. Seguindo nessas 2 horas da aurora, você deve fazer sempre no mesmo horário essas atividades, sempre no começo do seu dia, nos momentos iguais, todos os dias, para que se crie uma rotina cerebral, né? O seu corpo acostume com aquela rotina, ó, de manhã, nas 2 primeiras horas do dia, é o horário que eu vou colocar em prática a minha atividade mais difícil, seja ela fazer o TCC, escrever um trabalho, fazer um vídeo, etc. Então, você fazer sempre essa rotina, evita você ficar perdido. Você sabe, ó, hoje é quarta, hoje é terça, hoje é segunda.
De manhã é horário de escrever, de tarde é horário de fazer tal coisa e tal coisa. Então, se programar, né? E vira rotina e você vê as coisas andando e fica feliz. Seu sistema de recompensa do cérebro, né? Como a gente lembrou semana passada, seu sistema de recompensa é ativado. Então, seu cérebro fica feliz, vamos dizer assim, de que vê as coisas andando. Mesmo que sejam poucas essas 2 horas da aurora, você vê a tarefa sendo executada aos poucos. E tenha sempre um lugar específico, de preferência uma mesa, um escritório, um lugar calmo para se trabalhar, né, longe das interrupções, de preferência, se possível, e sempre no mesmo lugar, para criar a consciência cerebral de que aquele canto é o canto de você trabalhar. Exemplo, nunca trabalhar na cama, nunca trabalhar com o computador no colo, porque seu cérebro associa a sua cama ao local de dormir. Então, seu lugar de dormir é uma coisa, de trabalhar é outra. Então, sempre num local propício, né? Calmo, de preferência. E uma estratégia, se você estiver num lugar que não seja tão calmo, é utilizar fones de ouvido, mesmo que eles sejam desligados, né? Isso evita que alguém te interrompa para pedir alguma coisa, etc., e bloqueia o som externo, né? Então, é uma boa estratégia, até mesmo se você estiver num lugar calmo, colocar um fone para evitar distrações. Seguindo essas 2 horas da aurora, esqueça que você tem cerimônias de abertura. A gente é cheio de rituais, né? Rituais individuais da gente. Então, esqueça essas cerimônias. Antes de começar, você tem que fazer um café, tem que limpar a mesa, tem que organizar, tem que ver e-mail, tem que ver as notícias do dia, tem que olhar meu Twitter. Então, esqueça isso. Deixe as suas 2 primeiras horas de concentração para focar no que realmente interessa daquela tarefa do dia. Você tem o resto das horas do dia todo para fazer essas tarefas menos importantes. Então, deixa para lá essas cerimônias de abertura. E essas cerimônias de abertura você deve fazer na noite anterior, quando você finaliza seu dia de trabalho. Você já faz essa cerimônia, já deixa a mesa organizada, seus e-mails respondidos, sua mesa limpa, então você já pula um passo no dia seguinte, quando você for começar. E sempre anote as tarefas que você acha que são pequenas e que são grandes, né? Ou seja, se programe. Agora, a gente vai falar do que eu já disse um pouco, que é a síndrome do impostor, né? Ou seja, você tem a mania de achar que você não é capaz o suficiente, ou que você é uma farsa no seu meio, né? Na sua profissão, no seu meio acadêmico. Você pensa sempre, nossa, eles vão me descobrir. Quer dizer, que você se sente tão procrastinador que está achando que as outras pessoas estão pensando que você é um impostor. Mas, na verdade, isso é um padrão psicológico, como dito aqui, onde o indivíduo duvida das suas próprias conquistas e possui um constante medo internalizado de ser exposto como fraude. Então, acho que muita gente já passou por isso, né? Até mesmo pessoas muito capacitadas sofrem desse mal, e isso é muito doido, porque você sabe que você é capaz, mas tem aquele algo no fundo, que diz assim, que por você estar procrastinando, você é uma farsa, que você poderia ser muito melhor do que você é. Então, isso é um padrão psicológico, e assim como outros padrões, é passível de mudança. Então, essa síndrome faz com que você ignore evidências que você é competente. Evidências como diploma, artigo, apresentações, ou seja, você sabe que você é bom, mas tem aquele negocinho no fundo da sua cabeça, onde você imagina que o seu sucesso é baseado na sorte ou enganação, e não nas tarefas que realmente você executou ao longo da sua vida pelo merecimento, né? Você começa a achar que tudo foi sorte na sua vida. Isso com certeza não é verdade, né? Essa síndrome do impostor é só algo criado pela nossa mente. Então, uma solução para isso é sempre estar conversando com pessoas da sua área ou com amigos, pedindo o famoso feedback, né? E aí, o que você acha? Que eu fiz bem essa tarefa? Que eu apresentei bem então o trabalho? Você acha que eu... Perguntar sobre os seus amigos o que eles acham, até para o seu orientador, para o seu patrão. Então, isso te dá um retorno sobre se você é bom ou não, para você não ficar com esse achismo da síndrome do impostor, que a grande maioria das vezes não é verdade. As pessoas são capazes, só estão dedicando menos tempo às coisas mais importantes. Então, uma coisa interessante que eu quis trazer é em relação a essa tecnologia a nosso favor para otimizar o nosso tempo e fazer com que a gente procrastine menos. Então, a gente sabe que a tecnologia está aí
bombando, tanto para ajudar quanto para atrapalhar a nossa vida, né? Muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda, isso de acordo com o quanto você decide usar ela, né? Então, é para melhorar a nossa vida, não o contrário. Então, nossa relação muitas vezes é deturpada, ou seja, a gente faz muito mau uso das funcionalidades do WhatsApp, Facebook, Instagram e Twitter e fica apenas na superficialidade dessas redes, né? Sendo que tem muita coisa interessante a ser explorada, né? Muitas, às vezes, notícias e tal, ou o simples fato dele ser uma rede de comunicação, de network com outras pessoas. Então, a gente fica só nessa superficialidade das futilidades existentes nessas redes sociais, né? E acaba que usa ela contra a gente, né, ao invés de nosso favor. Então, com relação a como se comunicar com outras pessoas para evitar com que você procrastine demais, né? Ou seja, com relação a usar menos essas redes sociais. Você pode combinar uma comunicação específica, tanto com o seu chefe, quanto com o seu orientador, quanto com os seus amigos, para que você não tenha que ficar olhando toda hora no celular e ter que dar desculpas para as outras pessoas, né? Ah, não respondi agora porque tal coisa. Então, você pode combinar essas coisas antes, ó. Deixe claro os seus padrões de utilização para suas pessoas. Você pode avisar seus amigos, seu chefe, ó, eu só entro no WhatsApp, nas redes sociais, na hora do almoço e depois às 6 da tarde. Pronto, todo mundo já sabe. Quem tentar falar com você esse horário vai ter que ligar se for algo muito importante. E isso é bom porque você não fica nessa expectativa de querer olhar o celular o tempo todo, como eu sei que é o vício da grande maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, né, que nasceram nessa época da tecnologia. Então, isso também não gera expectativas nas outras pessoas, né? Ou seja, as pessoas estão sempre esperando você responder a mensagem delas. Então, você avisar que você só usa em tal e tal horário do dia, não gera essa expectativa em ninguém. Não vai gerar essa expectativa, ele está sempre no WhatsApp, vai responder rapidinho. Isso aí mata, porque você pode estar trabalhando com o seu WhatsApp web aberto, que alguém vai lá falar com você, porque você não avisou que as pessoas que você só usa o WhatsApp na hora do almoço e de noite. Então, faça essa comunicação. Essa expectativa no tempo de resposta. Deixe claro que e-mail você só responde entre 24 e 48 horas de tempo. Você tem esse tempo para responder um e-mail. E o WhatsApp é a mesma coisa, de 8 a 24 horas. Não adianta alguém querer uma resposta imediata no seu WhatsApp. Se a pessoa quiser um imediatismo, ela tenta ligar, ou pessoalmente, né? Então, você tem que deixar claro, para que esses meios de comunicação não atrapalhem o seu dia a dia, né? Porque é um dos fatores que mais fazem com que as pessoas procrastinem é a tecnologia. Então, você pode trocar informações pessoais por WhatsApp e e-mail, onde o e-mail são os assuntos mais importantes, e no WhatsApp informações mais informais e áudios curtos, nada de áudio de 20 minutos, né? Porque um áudio de 20 minutos, uma reunião no Google Meet de 5 minutos resolveria, então não tem necessidade disso. E se o assunto for crucial, marca uma reunião no Skype ou no Google Meet. Então, o WhatsApp é mais para você, relações pessoais, pode ser usado para relações profissionais, sim, mas desde que você mantenha avisado o seu comunicador de que você tem horários para responder, você não está disponível o tempo todo. Essa visualização o tempo todo vai causar ansiedade, como a gente já disse, né? Você fica, vê uma coisa, vê outra, vê uma coisa, vê outra, isso te causa ansiedade, então é perigoso você ficar o tempo todo olhando essas redes sociais. Então, já que você não consegue, se você não consegue, né, se comunicar com as pessoas, avisar que você tem que determinados horários para responder, se você não consegue, tem aplicativos que ajudam a gente a fazer isso. Separa só um aplicativo para comunicação pessoal e outro para profissional, ou seja, faz um Telegram para comunicações profissionais e deixa o seu número do WhatsApp só para comunicações pessoais. Para computador, existem várias tecnologias que te ajudam a procrastinar menos, né? Por exemplo, esse Foxwriter, depois quando eu passar o PDF, eu posso passar o link de como baixar cada um desses programas. Esse Foxwriter ajuda você a desligar todas as outras apps do seu computador para que você, como o app diz, mantenha o seu foco em escrever. Então, você evita a distração. O próprio aplicativo faz isso, ele bloqueia que outros aplicativos
te chame a atenção no momento que você ativa ele. Então, ele não deixa você acessar nenhuma rede, nem depois que você estiver offline. Alguns aplicativos não deixam você acessar. Esse Foxwriter, ele impede enquanto você está escrevendo. Alguns outros impedem que você acesse ele. Ou seja, vai que você é muito viciado, esses dois aplicativos servem para você, bloquear realmente o seu aplicativo por X tempo que você determinar. Esse Freedom e Self-Control, você, vamos dizer assim, você se auto-bloqueia. Já para celular, né, existe esse aplicativo aqui, Quality Time, que tem a versão gratuita e a versão paga, que ele faz um relatório geral de todos o tempo que você fica em cada aplicativo no seu celular, quantas vezes você desbloqueou e bloqueou a tela do seu celular, quantos minutos, né, como eu disse, você ficou em cada aplicativo. Isso te dá um leque, né, um parâmetro do quanto tempo você gasta com redes sociais, e isso vai descontar, porque é tempo que você poderia estar dedicando a tarefas mais importantes, seja ela se exercitar, meditar, fazer suas coisas do dia a dia, fazer comida, cuidar dos seus filhos, etc., e você está lá bitolado nas redes sociais, sem perceber o quanto tempo você está gastando nisso. Então, esse aplicativo aqui é muito massa. Quality Time. Tem um site da Forbes, da revista Forbes, que é a revista que mede a riqueza dos bilionários no mundo, né? Que ela oferece um link lá para você fazer um detox das redes sociais e dos padrões de utilização do WhatsApp. Então, você pode escolher a versão gradual ou a versão brusca desse detox lá. Você faz o acompanhamento diário através desse site. E para você fazer esse detox, né, lógico, você precisa avisar todo mundo, né? Avisar seus colegas, seus orientadores, sua família, senão o povo vai ficar doido achando que você sumiu, né? Então, para quem é muito viciado, eu considero que esse detox das redes sociais seja importante para conseguir, vamos dizer, tirar do cérebro essa fixação por ter que olhar o celular o tempo todo. Isso fica enraizado no nosso cérebro, embora a gente ache que não, né? E essa ansiedade vai passando conforme você fica desintoxicado, vamos dizer assim, dessas redes sociais. E o medo acaba que vai embora, né? Então, outras dicas de ferramentas que ajudam a aumentar a sua produtividade, principalmente em trabalhos colaborativos. Caso vocês... a gente está vendo, né, esse Google Meet está muito em alta agora, por causa da pandemia, mas existem também esses outros aplicativos, que é o Doodle e o Waynesgood, que é para agendar reuniões. Então, você agenda reuniões e você coloca lá a tarefa, você pode colocar lá as pautas, né, da reunião, o horário, a pessoa recebe o aviso, marca quem você quiser, que horas vai começar. Então, esses dois têm essa utilidade. Então, são dois bem práticos. Eu, na verdade, uso esse Waynesgood aqui e realmente funciona. Vocês podem pesquisar mais a respeito, tem versões para baixar normal para Android. Outra ferramenta é o Trello, que também é um organizador de atividades em grupos. Você pode marcar a atividade, marcar as pessoas para ver se você está cumprindo aquela atividade. Serve tanto para você quanto para alguém acompanhar se você está marcando aquela atividade como cumprida. Você faz, vamos dizer, um checklist das atividades. É como se fosse uma ferramenta de planejamento para suas atividades. E o Google Docs e Sheets, que é para editar documentos sem risco de conflito, né? Editar simultaneamente, 2 pessoas ou mais trabalhando. Então, isso faz com que, ao saber que tem outras pessoas trabalhando junto, você vai estar trabalhando e não vai deixar de lado aquela tarefa, né? Então, te auxilia a não procrastinar. Para finalizando, a gente tem algumas dicas sobre como manejar o nosso tempo de maneira eficiente. Onde tem esse exemplo aqui, ó, desse vaso com as pedras, a areia e as pedras pequenas. As pedras são as nossas tarefas. Então, pedras grandes e pedras pequenas, tarefas grandes e tarefas pequenas. E a areia também são nossas tarefas. Então, de maneira, como vamos encaixar essas pedras grandes e pedras pequenas nesse vaso, de maneira com que caibam as grandes, as pequenas, a areia e a água. A moral dessa história é o seguinte: primeiro você põe as tarefas grandes, que são as pedras maiores no fundo, depois as pedras menores, que são as tarefas menores, em seguida a areia, que são as micro tarefinhas, que vão ocupar o espacinho entre essas pedras,
e em seguida a água, que vai acabar de ocupar esse espaço. Ou seja, primeiro as tarefas mais importantes, depois as tarefas intermediárias, depois as mini tarefas. Você sempre vai conseguir colocar a pedrinha menor embaixo da maior, ou seja, colocar a pedrinha da tarefa menos difícil na frente da pedrona. Mas você não deve fazer isso, por coisas que a gente já discutiu aqui. Se você não colocar essas pedras grandes antes, você nunca vai colocá-las, porque não vai ter espaço, né? É uma analogia bem legal. Se você colocar 3 pedrinhas pequenas aqui, não vai ter espaço para a pedrona, que é a tarefa mais importante, ocupar esse espaço. Então, fundamental, além de tudo isso que a gente falou, é planejamento. Trabalhar em coisas certas para atingir o objetivo. Não adianta você ter um big plano, por exemplo, terminar o TCC, esse é o big plano. Mas se você não tem esse big plano dividido em mini tarefas, você se perde, você não tem norte do que se fazer a cada dia. Então, você precisa saber o que fazer todos os dias. Seja em diferentes escalas, anual, semestral, mensal, diário, você tem que ter esses planejamentos para antes de dormir você pensar qual vai ser a tarefa a ser executada naquele dia seguinte. Então, todo dia, antes do próximo dia, a dica é planeje o seu dia seguinte. Toda semana, no final dessa semana, você planeja as atividades da semana seguinte. E no final de cada mês, planeja as atividades do mês seguinte. Então, essa questão de planejamento é muito peculiar de cada profissão, de cada atividade, mas é muito possível de ser executado esse planejamento. Mas a questão é ser ativo, né, na execução, não apenas o planejamento. Já esse princípio do Pareto, com relação ao manejamento de tempo, foi descoberto que, observado na natureza como um todo, que a maioria das coisas, a maioria dos efeitos, seja eles qual forem, são provenientes de 20% da causa, ou seja, 80% das coisas, dos efeitos que acontecem, são causados por 20% de coisas só. Por exemplo, a distribuição da riqueza mundial está distribuída, 80% da população tem a renda dos outros 20%. Número de ervilhas por vagem. Poucas vagens têm muitas ervilhas, muitas vagens têm pouquíssimas ervilhas. Vendas e clientes. Muitos clientes geram a maior parte, poucos clientes geram a maior parte da renda de um comércio. Muitos clientes geram pouco. Então, a maioria do lucro da empresa é vindo de poucos clientes. Então, ou seja, essa analogia com relação que a gente tem que pensar que coisas vitais realmente para o nosso dia a dia são poucas, que são as grandes tarefas, né? Por exemplo, terminar a graduação, o TCC, conseguir um emprego, essas são as vitais, são poucas. Agora, as questões triviais são muitas. A gente tem milhões de mini tarefas se a gente quiser colocar na frente, né? Então, a gente tem que pensar sempre nas coisas vitais. Gaste seu tempo nas coisas vitais. Então, fazer aquela hora do seu dia, fazer valer a pena essas 20% dessas horas do seu dia, né? E o último exemplo como de forma ideal de manejamento do seu tempo, o exemplo da analogia das bolas e o tubo, onde as bolas são um tubo de ensaio e as bolas são as tarefas. Você vai colocando bolas, que são suas tarefas, nesse tubo de ensaio, vai chegar um momento que esse tubo de ensaio está cheio e não cabe mais bolas, né? Então, ou seja, o tubo de ensaio é a sua capacidade de executar aquelas tarefas, e as bolas são as tarefas. Algumas bolas são mais maleáveis do que outras são mais duras, de outro material mais duro. Então, sempre que você quiser colocar uma bola nova, ou seja, uma tarefa nova, você vai ter que tirar uma bola antiga, ou seja, vai substituir uma tarefa por outra. Então, dentre as tarefas que a gente considera vital, a gente nunca pode deixar as tarefas mais importantes de fora do tubo, principalmente as tarefas que envolvem a nossa sanidade mental, né, que tem a ver com a nossa família, com a prática de esportes, então essas bolas sempre devem estar dentro do tubo. A questão é sempre manter dentro desse tubo tarefas importantes, e nunca bolas de tarefas que não deveriam estar dentro desse tubo, né, ou seja, tarefas que não são consideradas vitais. Diga não a tarefas que você não considere tão importante para colocar nesse tubo de ensaio. Então, aprenda a dizer não para as pessoas que te pedem ajuda, que vão tomar tempo das suas atividades essenciais, né? Então, aprender a dizer não é, sim, uma qualidade de maneira sutil, né?
Então, do comportamento mais importante para o menos importante, existe uma correlação entre esses comportamentos com relação a onde existe mais felicidade e menor estresse. Sendo que quando você tem objetivo proposto e claro, e planeja suas atividades, e dá prioridade a essas atividades, você, consequentemente, evita distrações e é mais organizado. Então, o principal desses fatores todos é ter um objetivo distante, claro, esse objetivo maior, sempre claro, e a partir desse objetivo maior, claro, planejar e priorizar essas mini tarefas que serão necessárias para alcançar esse objetivo maior. Fechando o último slide, é esse aqui com algumas diquinhas sobre tudo que a gente falou aqui, para vocês, depois vocês vão ficar com esses slides, né? Então, um supra-sumo aqui do que foi falado, de dicas para se botar em prática no dia a dia, né? Ou seja, sempre lembre dessas 2 horas da aurora, fazer as atividades no começo, aprenda a usar as tecnologias ao seu favor e não ao contrário, né? Seja realista quanto aos seus trabalhos, se você tem 8 horas disponíveis, trabalhe às 8, não enrola, né? Cheque os e-mails apenas uma vez por dia, não fica se inventando desculpa, né? Você está checando e-mail e tal. Divida as grandes tarefas em pequenas. Aprenda a dizer não. Tire férias, que até isso é importante para a sua sanidade, né? Tenha prazos. Gaste parte do seu tempo se planejando, isso é muito importante, como a gente colocou aqui, planejamento para poder executar de maneira adequada essas tarefas. E tenha um e-mail e um WhatsApp pessoal e outros de trabalho. Um hobby também é importante para essa questão da sanidade mental, né? Trabalhe em casa pelo menos um dia, se você achar que isso te faz bem, e seja realista com seus planejamentos. Nunca coloque tarefas demais que não são passíveis de execução, sabendo, assim, que você não vai agradar todo mundo de qualquer maneira. Então, seja realista. Você, de qualquer forma, não vai agradar a todos. Então, seja honesto consigo mesmo, né? Faça planejamentos que sejam adequados de ser executados. E muito obrigado a todos. Desculpa se eu passei um pouco do tempo, mas obrigado a todos. Valeu. Tudo bem, Arthur? Então, abrimos aí, pessoal. Como nós estamos muito bem aí pela apresentação, obrigado aí por trazer seus conhecimentos. Eu, inclusive, tenho algumas dúvidas aqui, mas eu vou deixar o pessoal colocarem aí algumas questões. Eu tenho 2 questões que eu anotei durante a sua explanação. O pessoal escreveu. Vou copiar aqui embaixo novamente, ó. Pode mandar, que eu tô olhando. Apareceu com o meu nome aí. Aí são 2 questões, você pode, se o pessoal tiver mais alguma questão também, pode já colocar, mas aí a gente vai tenta resumir em tempo. Aí a gente faz uma finalização oficial, Arthur, depois a gente retoma uma conversa. Quem quiser ficar, né? Beleza. Vai ficar. Então, Juliane, quantas horas por dia devemos usar para estudar? Juliane, eu focaria em manter essas horas da aurora, principalmente, né? Se você tem uma coisa muito importante para estudar, foca nessas 2 primeiras horas do dia para estudar, principalmente essa atividade que você considera mais importante, e depois você estuda os quesitos menos importantes. Então, eu daria essa dica, estude sempre, primordialmente, as manhãs, priorize as manhãs, né? Se você tiver tido um sono bom, né? Senão não adianta nada. Essas horas da aurora começa quando? Começa no momento que você senta para trabalhar, seja ele 9 da manhã, 5 da tarde, 8 da noite, é o momento que você não fez nada ao longo do dia mentalmente falando, que você está com a cabeça livre dos seus problemas, que é o momento que você vai dedicar aquele foco, atenção 100% para aquela atividade. Então, não necessariamente de manhã, mas é o momento que você está acostumado a trabalhar. Arthur, só cancela a apresentação para a gente te ver. Opa! Desculpa, pronto. É isso. Como você chegou a essa percepção de como sair desses comportamentos? Então, Genilda, não é nenhuma percepção minha, né? São coisas que eu tirei de artigos que falam, estudo a respeito disso, né? Dessas dicas com relação a se estimular para evitar bloqueios cerebrais, para procrastinar menos, entende? Então, não é nada de achismo, são todas coisas testadas, né? Através de estudos científicos. Vamos descer mais aqui. Essas horas já respondi. O vídeo vai ficar disponível? Vai, Ivor?
É isso aí, nós vamos ainda conversar com a equipe, né, depois do que nós terminarmos o evento. Uhum. Então, Dini, mesmo não tendo atitude de procrastinação, é comum se sentir na síndrome do impostor? Sim, Dini, é muito comum. Eu conheço amigos que são muito produtivos, teoricamente até invejados por outros, pela produção que ele tem, só que ele sente essa questão de ser um impostor, que ele acha que ele teve sorte ao longo da vida, que ele teve privilégio demais, ou seja, então a pessoa se inferioriza, né? Então isso tem a ver com um pouco até da personalidade da pessoa, da motivação. Então, sim, existem pessoas que não procrastinam que têm síndrome do impostor. Vamos seguir. Parabéns, obrigado a todos pelos parabéns. Você já foi um procrastinador? Sempre, sou ainda, né? Eu gosto de expor esse caso de espeto ferreira de pau, porque eu sei muito bem o que eu devo agir, mas muitas vezes as redes sociais, principalmente, me atrapalham e eu tenho um pouco de dificuldade em acordar cedo. E eu sei que é uma coisa que é muito útil para mim, mas que tem dificuldade de executar. Então, a todo momento, eu tenho que ficar refletindo sobre essas minhas atitudes para que eu possa melhorar, né? Então, eu também, claro, sou humano. Essa palestra mostrou o quanto eu preciso me organizar. Sim, Maria, organização é fundamental. Organização e planejamento, eu diria. Tipo, você ter noção das suas tarefas que vão maiores e dividir elas em menores e conseguir executar essas menores. Sempre marcar lá, conseguir, para você ter um checklist mental de que você está seguindo adiante, para seu cérebro não gerar esse bloqueio de que você é incapaz. Então, mini tarefas vão ajudando você a construir essa questão toda que é, ó, estou conseguindo. Como eu posso não sabotar se eu faço listagem das coisas mais importantes a fazer e ainda assim eu não sigo a lista de prioridades? Então, Lenice, esse é uma das coisas que mais acontece. As pessoas gastam muito tempo se planejando, mas executam pouca coisa das coisas que se propuseram. Uma dica é fazer listagem de coisas pequenas, não tarefas grandes na lista. Por exemplo, a lista não pode ter lá uma tarefa, fazer o TCC, que é uma big tarefa. Você pode colocar lá uma mini tarefa. Escrever um parágrafo da introdução. Aí você vai lá e dá um checklist para aquela tarefa. Então, planejamentos de maneira sensata, eu diria, é uma boa dica para você cumprir essa lista, né? Arthur, deixa eu Oi, só fazer o encerramento, aí nós continuamos com as próximas perguntas, pode ser? Nós claro. estamos agora às 18 horas e 5 minutos, né, respeitando aí o nosso horário de 1 hora. Isso foi uma das sugestões. Lembro que nós encaminhamos semana passada uma lista para ser avaliada, né, as webinars, os webinars, né, e o evento, né, como um todo. E dentro dessas sugestões, o pessoal teve algumas questões que colocaram para a gente respeitar mais o tempo. Eu acho legal que o nosso compromisso é 1 hora com o webinar, né, nós sabemos que vocês também têm outros compromissos. Aí nós encerramos oficialmente agora a nossa webinar de hoje, né, com o Arthur, e agora, a partir de agora, a gente continua. Aí vocês ficam à vontade para continuar na sala. Não esqueçam de assinar a lista de presença, tá? Eu vou disponibilizar mais uma vez. O Arthur vai ficar mais um tempo aqui com a gente, para a gente conversando, né, Arthur? Eu até Sim, tenho duas perguntas aqui para você, mas vou deixar o pessoal colocando aí, você respondendo, tá? As perguntas que vão aparecendo. E beleza. é com você, então, agora. Outra pergunta aqui, da Aline. Tenho déficit de atenção. Alguma sugestão nesse sentido? Aline, a sugestão seria você minimizar as fontes de distração. É o que eu faria. Como no seu caso, você tem dificuldade de se concentrar, né? Seu cérebro tem dificuldade em manter o foco em naquela coisa por muito tempo. Então, minimiza as suas fontes de distração, seja ela redes sociais, ou parentes por perto, ou algum lugar muito barulhento, ou seja, tenta focar num ambiente quietinho, fechado, para que isso te ajude a sinalizar ao seu cérebro que você precisa estar concentrado naquela tarefa. Parabéns, sempre a última hora, muita gente deixa tudo para a última hora. Como administrar o intervalo das atividades e não ficar, não, Genil, não, como administrar o intervalo das atividades e não ficar, não se sabotar, né, eu acho que ela quis dizer.
Eu colocaria, como eu já disse, as atividades principais pela manhã e evitaria as fontes de distração, que é o que gera falta de motivação e de atenção. Então, foco no seu auge da sua concentração cerebral, que é de manhã, para a maioria das pessoas, né? Para algumas pessoas gostam de trabalhar de noite, então, para a maioria das pessoas é de manhã. Qual a importância da rotina para evitar ou potencializar a procrastinação? Anderson, a rotina faz com que o nosso cérebro entenda que a gente tem passos a ser cumprido ao longo do dia, e isso facilita a gente entender que algumas tarefas são mais difíceis e outras nem tão difíceis. Então, a gente precisa educar nosso cérebro dessa maneira, né? Colocar tarefas ao longo das horas do dia, distribuir as tarefas ao longo das horas do dia. Então, a rotina é importante por isso, para sinalizar para o seu cérebro que você tem X coisas para fazer naquele dia. Valeu, Núbia, obrigado, valeu, Joyce. Você colocou 2 horas de aurora, mas uma vez começando com menos tempo, fica mais fácil começar a se organizar, a se atrapalhar. Fica mais, com menos tempo, fica mais fácil começar a se organizar. Sim, Marcelo, se você não dá conta de utilizar dessas 2 horas da aurora, que é a sua hora de concentração máxima naquele momento, você pode começar com menos, que seja meia hora da sua concentração plena naquele assunto, naquele momento. Você vai criando esse hábito e essa rotina no seu cérebro. Aí sim você consegue progredir para 1 hora e meia. Talvez eu tenha esquecido até de falar isso, né? Que não necessariamente você vai conseguir ficar 2 horas focado ali naquele 100% de concentração, mas você vai estar ali no começo 15 minutos, 20, meia hora, até que, como eu já disse, a gente treina nosso cérebro a ficar apto, né? Parabéns, valeu. Várias dicas valiosas para ajudar no processo de pesquisa. Destaco que hoje, na situação que estamos vivendo, sinto minha montanha-russa de emoções mais alteradas do que antes. Diversas preocupações, aumento da ansiedade, rotina alterada. Então, Gabriela, eu nem quis entrar nesse mérito da nossa questão, dessa situação atual que a gente vive, que essa montanha-russa está numa fase down, né? Que é a nossa fase lá de querer desistir de tudo, muitas vezes, nesse momento que a gente está vivendo. Então, por quê? Porque a gente não tem motivação suficiente, né? Tudo leva à falta de motivação nesse momento que a gente está vivendo. Então, é uma situação atípica, totalmente atípica, né? Então, essas coisas que eu falei, vamos dizer que servem para um momento de não pandemia, né? Porque agora é muito difícil se espaçar das distrações, né? Porque todo mundo está em casa, com a família e tal, então é uma situação atípica demais. E eu concordo com você, a montanha-russa, nesse momento, está muito íngreme. Sim, tem a atenção de um passarinho. Muito obrigado. Aí é fogo, hein, Aline? Mas preciso sair. Atividade, parabéns, valeu. Então, fica trabalhando de forma contínua. Não entendi muito bem, Genildo, mas eu acho que de forma contínua não é o ideal. Pelo que a didática diz, você não consegue concentrar muito mais que 50 minutos no sua atividade cerebral focada 100%. Cada 50 minutos você tira 10 de um intervalinho, volta, mais 50 minutos, tira 10. Mas é a atenção nesses 50 minutos, você precisa de estar concentrado na ação, né? Então, sem se auto-sabotar. O que mais? Interação. Ó, Igor, acho que eu cheguei no final aqui. Você viu mais alguma aí? O da TV, desculpa, eu não sei se você falou isolar a TV é uma boa ideia. Aqui não vi, agora vi. Isolar a TV é uma boa ideia? Quero assistir todos os jornais. Mário, isolar a TV, assim como qualquer outra fonte de distração, eu diria que é fundamental, porque, não sei se você assistiu a da semana passada, né? O nosso cérebro consegue dar atenção a cada tema, uma vez de cada, uma coisa por vez, né? Então, você dedicar atenção, mesmo que seja só ouvindo a TV, você está desfocado. Mesmo você achando que está focado, não está. Seu cérebro está lá na televisão. Sua visão pode estar aqui, mas seu cérebro está lá na televisão. Então, a fonte de distração total é a televisão, assim como o celular, né? Momento de foco tira o celular, desliga a televisão, uma boa luz, sem distração. Vou tirar um intervalo de 10 minutos e digo na minha mente, mais 5 minutos. Como controlar isso?
Genil, é passo a passo. Hoje em dia, hoje você pode falar mais 5 e se sabotar hoje. Mas amanhã, se você já não se sabotar nesses 5 minutos a mais, já é um ganho pro seu cérebro. Você já está fixando aquela coisa lá. Hoje eu já não sabotei, então talvez amanhã já não me sabote também. Então, é o famoso calo mental, né? Você vai colocando coisas no seu cérebro passo a passo. E isso vai ficando enraizado lá. Eu acho que agora não ficou mais nenhuma. Você viu mais alguma para trás aí, Igor? Eu acho que Se alguém quiser, pode perguntar. Estamos aqui ainda. eram essas. Então, ficar trabalhando de forma. O da Genildo você respondeu, né? Trabalhando de forma contínua. Uhum. Você tinha alguma? Pode fazer aí, Igor. Vai que é a dúvida de alguém também. Eu ia perguntar assim, até que ponto nós precisamos chegar, ou como que nós entendemos a questão de ser radical, de se autobloquear? Em que momento quais são os sinais que nós teríamos que aparecem, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, Uhum. essa questão da nuvem negra, Uhum. você tanto coloca, né? Em que momento que nós chegamos ao ponto do radicalismo de se autobloquear? Quais são os sinais? Eu percebo que os sinais são quando você não consegue nem pensar naquela tarefa e você já começa a se negar a executar. Às vezes não é algo difícil, você começa a gerar aquele. O simples fato de você pensar naquilo já te gera aquela angústia, aquela frustração por não estar fazendo naquele momento. Então, é o sintoma principal que eu vejo, é você, ao simples fato de pensar naquilo, você já quer limpar sua mente daquela informação, para evitar essa frustração de não executar a tarefa. Então, eu reconheço em mim assim, pelo menos, quando você pensa naquilo e já não quer pensar mais, em vez de estar fazendo. Beleza, era essa pergunta. As outras eu tinha, o pessoal você já foi respondendo. Tem É, algum limite, Arthur, assim, da procrastinação e um momento já que a gente precisa já é uma ansiedade mais crônica, chega no momento. A gente consegue distinguir esses dois momentos? É Essa é a difícil. chave, Ivor, essa é a chave. Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha as pessoas hoje em dia a render, vamos dizer assim, né, são as capacidades cerebrais de falta de motivação, né, e a frustração. Então a pessoa fica naquela, não sei se eu estou conseguindo, você fica, vai gerando cada vez mais bloqueio, né. Uhum. Aqui é mais um. Acho que é muito difícil conciliar a rotina de manutenção da casa e da família com o trabalho. Será possível separar em espaços? Talvez? Sou interrompido o tempo todo. Então, Aline, sei que muitas vezes não acontece, mas o ideal seria você ter uma salinha onde você evitasse interrupções, né? Ou uma biblioteca, se tivesse a oportunidade de ir para algum lugar mais silencioso, né? Ou então usar um fone de ouvido, né? Se você consegue trabalhar com o fone desligado, né? Sem música, só para tapar os sons externos, né? Então, uma dica seria usar aquele fone, ou aquele bloqueador de som mesmo, sabe? Você põe aquele lá e tenta imergir naquele mundinho ali que você está concentrado, que é uma dica para se livrar um pouco das distrações, mesmo que sejam muitas, né? No seu caso aí. Ai, ai. Acho que é isso, Arthur. Uhum. Tudo bem aí. Ó, tá de parabéns. Valeu. Bem Se quiser, sereno, bem esclarecedor. Vamos ver se nós conseguimos agora, né, como deixar, né, com tantas dicas, né? então, esses aplicativos que eu falei, não sei se você presta atenção, Igor, esses aplicativos aí, é muito útil aquele lá de medir o tempo que você passa em cada rede, sabe? Depois que você vê realmente quanto tempo você gasta em cada rede social, você assusta, que você fala, nossa, imaginava que fosse 1 horinha por dia, você vai ver 3, 4 horas que você fica das 24 horas, né? Uhum. Online no trem, então, é assustador. Qual que você usa mais aí? Eu até Esse, tirei um print deles aqui. quer ver? O que eu uso mais é esse aqui. É o Fox Writer? Quality Time é o que eu uso mais, que aí tem a versão gratuita dele.
Esse Quality Time, a versão gratuita já mostra toda essa questão de tempo, quantidade de tempo em cada aplicativo. Daí, esse que eu uso muito também é o Trello, de organização de checklist de tarefa. Eu uso eu e meu orientador e meus coorientadores. Daí, tem a tarefa lá, eu dou o checklist, eles viram, ou eles colocam mais tarefa para ser feita e esperam eu dar o Vzinho para poder colocar mais, entendeu? Tipo, uma maneira de, em vez de ficar perguntando, sabendo se eu estou fazendo, eu dou lá o ok. Nossa, é O legal. Trello é grátis também, né? Então, importante frisar. E esse When is Good também é grátis, todos são grátis, na verdade. O único que eu vi que tem um trem mais pago aqui é esse da revista Forbes, que é o Detox, que é barato, mas vem em dólar, né? Tem a versão grátis, mas se você quiser fazer esse detox na versão, tem a versão gradual e a versão brusca do detox, né? Se você quiser fazer a versão brusca, é paga, que eles te dão ao longo do dia, né? Você fica pintando pop-ups com coisas para você, com relação a não mexer no celular e focar nas suas coisas. Então, eu não paguei, não vi como é que funciona, mas deve ser muito interessante, porque funciona por 30 dias, você não mexe nas suas redes sociais. Isso é legal. Aí você tem que avisar os outros, né? O Jefferson quer saber se você vai rever. A gente vai disponibilizar o PDF ou o PowerPoint, né? Não sei. Então depois vai ter lá essa lista Suyane, com as coisas. No último slide, né? Acho que você quer dizer. Sim, a gente está disponibilizando tudo no site. Eu vou inserir aqui o link do nosso site, tá? Aí lá em Downloads, vocês têm a opção lá, baixar a apresentação. Aí vocês podem escolher o webinar, né, que vocês participaram, ou que não participou, mas que tem algum interesse em conhecer mais sobre aquele assunto, né? É aberto, tá? E tem alguns registros também das fotos aí, a gente tem tirado umas fotos, não é igual sala, né, Arthur, mas uns print de tela aí, umas telas, aí vocês podem, às vezes, vocês aparecem nas telas e vocês conseguem ver também. Já foi a lista, né, Igor? A Suyane está perguntando aqui. Se ela subir, ela consegue pegar ou não, né? Se ela subir o Consegue, chat. acabei de postar ela, Então. a lista. E quem não assinou a lista também, por favor, lembre de assinar para o efeito do certificado. Quem quiser fazer mais pergunta aí, pessoal, aproveita que a gente está online. Se alguém quiser fazer algum comentário também, pode abrir o áudio. Abrir o vídeo também, pode falar com a gente também. Oi, tudo bem? Olá. Olha. Deixa eu te falar. Eu não consigo parar meia hora na frente do computador. Tipo, eu escuto vocês falar, eu já arrumei minha casa tudo de novo, já coloquei roupa para lavar, já lavei minhas vasilhas e a janta já tá pronta. Não consigo. E as aulas vão voltar online, eu acho que eu vou me ferrar, porque eu não consigo. O que eu faço? Misericórdia. Então, Josué, a dica é você começar com pouco tempo, nunca se colocar aquela meta. Hoje eu vou ficar sentado 2 horas aqui sem me distrair. Começa assim, hoje eu vou ficar meia hora aqui sem me distrair. Ou, sei lá, se você não consegue meia hora, tenta menos. Hoje eu vou ficar 20 minutos aqui, mas é 20 minutos 100% focado. Então, sem distração de celular, de TV, nem nada. E conforme você vai criando esse hábito, no próximo dia você já pode fazer 25, 30, 40, 50 minutos. E o tempo vai passando, daqui a pouco você consegue ficar 1 hora sem se distrair, aí dá 10 minutos de intervalo, entende? Então, é dia a dia. É porque parece, tipo assim, pra mim parece muito possível, parece que é uma coisa automática, entendeu? Eu tô aqui sentada há muito tempo, preciso levantar, preciso fazer alguma coisa. É muito. Mas será que você não tá muito distraída com celulares e outras coisas? Você não tem esse hábito? Não, meu celular, eu perdi meu celular semana passada. Nem tenho celular mais.
Você tem que minar as fontes de distração, mas não é possível. Aos pouquinhos você vai conseguindo, entende? Pelo menos um pouco por dia. Você tem que ir treinando, você vai executar 20 minutos. Você fala assim, eu vou ficar sentado aqui até eu ficar 20 minutos lendo sobre esse tema. Então, seu cérebro vai acostumando com isso, entende? Mas você tem que ter a dedicação. Não adianta só falar assim, vou ir sentar e levantar, entende? Você tem que sentar e ficar lá 20 minutinhos, até o dia seguinte você conseguir 30 e 40 e 50. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Boa tarde. Tarde. Eu queria agradecer a palestra, super me identifiquei com tudo que você falou aí, e até já fiz até terapia para ver se controlava a ansiedade, para tentar me organizar, porque eu tenho assim, quando eu estou sob pressão, eu consigo produzir, que é horrível isso. E aí eu fico naquela ansiedade e tudinho, mas no final das contas, parece que dá certo. Tudo dá certo, mas eu sempre faço, tipo, eu tenho 15 dias para fazer uma determinada coisa. Eu deixo para fazer, faltando poucos dias, aí eu fico vara à noite fazendo isso, e depois, no final das contas, por incrível que pareça, o resultado é positivo. Tenho até Gênio, elogio. Ah, eu não entendo assim, sabe? Parece pensa que meu comigo. cérebro, o meu cérebro sabe assim, não, deixe para lá, deixe para chegar perto. Eu não consigo fazer com tanta antecedência, apesar de ter um prazo maior. Uhum. Pensa Entende? comigo. Assim, é Poderia bem dar mais difícil. certo do que já dá, entende? Se você trabalhando sob pressão consegue fazer dar certo, é um bom sinal, mas se você poderia fazer dar mais certo e sem fazer com que se desgaste demais para isso, entende? Assim como a Aline disse aqui, ó, ao você colocar como prioridades as coisas, você consegue dedicar mais tempo a elas. Então, poderia executar melhor aquela tarefa do que você tinha 30 horas para fazer. Você faz em 5, em 30 você faria muito melhor, concorda? Concordo. Mas ainda mais assim, tem um problema que eu fico com ansiedade lá em cima. Aí, tipo, isso é prejudicial para mim. Então, assim, eu tô tentando, eu sei que é comportamental, que tem que ficar fazendo a questão do comportamento, mas é difícil, viu? Assim, confesso que é bem difícil. Mas obrigada, viu, pela palestra, gostei muito. Nada, tenta priorizar suas coisas, igual a amiga disse aqui. Arthur, eu Ei, não poderei mais permanecer na sala. ok, Daqui 5, 10 minutos eu vou abrir a sala da próxima webinar, eu vou assistir, vai ser bem interessante a próxima. com a Cláudia, sobre mapeamento conceitual, muito interessante. E eu preciso tomar uma água, tá? Então, não sei se você tem mais um tempinho, gostaria de ficar, ou a gente desconecta. Eu fico, se tiver mais dúvida, não tem problema. Aí, se Pode o pessoal, mandar. se alguém tiver mais alguma dúvida, se você quiser ficar mais um pouco, eu vou desconectar, mas a sala ainda vai ficar aberta Tá, vou contigo. ficar mais um pouco. Beleza? Arthur, Beleza. ó, mais uma vez eu vou Obrigado. ligar aqui interromper a gravação, né?